Fábio Barbirato, Gabriela Dias, Andréa Pachá e Suzana Spolini para essa mesa. Gente, obrigada. Boa tarde para todo mundo. Que bom ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada. Acho assim, esse tema, quando me convidaram para vir aqui para conversar com essas feras aqui, eu achei, assim, eu fiquei muito feliz porque o tema de hoje é, né, entre a dor e a esperança. E aí eu me dei conta, lendo os livros deles, que esse tema, ele tem tudo a ver com todo mundo. Eu acho que não tem a ver com a menininha que está ali sentada, que é novinha, tem a ver com o idoso, tem a ver com o adulto, tem a ver com o adolescente, que é o tema da dor. A dor, querendo ou não, chega para a gente, faz parte da vida a dor, né? O sofrimento, ela está aí e ela se apresenta de várias formas. Deixa que eu junto aqui, obrigada, Andréa. Ela se apresenta de várias formas. Eu lendo o livro deles, eu tenho o meu que eu escrevi, que eu falo da minha experiência com a questão do câncer, a questão, né, da dor que chegou para mim através dos diagnósticos. E lendo os livros deles, eu me dei conta disso, que a dor está aí. Eu vou começar a apresentar eles melhor, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E tem uma frase, depois, que eu queria conversar com vocês e que a gente pensasse todo mundo juntos, que é o seguinte, que é do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala o seguinte, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Que eu acho que é o tema nosso aqui, que é justamente isso, entre a dor e a esperança. Então, vamos começar apresentando a Andréia. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Ela está fazendo 25 anos hoje de magistratura. Palmas. Muito bom te ter aqui. Os livros dela são esses aqui, ó. Velhos são os outros, que trata da questão da dor na velhice, né? A idade chegando, que é esse aqui. E A Vida Não É Justa, também da Andréia. Fala um pouquinho, Andréia, dos livros, do teu trabalho. Bom, primeiro eu quero agradecer a Mânia pelo convite de participar aqui desse café literário, especialmente porque eu vim num dia super bem acompanhada com a Suzana aqui na mediação, Fábio e Gabriela, que tem um trabalho incrível, assim, um livro muito interessante, que eu fiquei emocionadíssima de ler e que conversa um pouco com as histórias que eu escrevi. E a história desses livros nasceu um pouco da minha angústia diante da dor inevitável. A Vida Não É Justa é um livro que fala de conflitos do fim do amor. Eu fui juíza de família durante quase 20 anos e foram quase 20.000 audiências de casais que chegavam na justiça num momento limite para resolver o divórcio. E, muitas vezes, era só no tribunal o ambiente que eles encontravam para conversar. Então, assistir aqueles desenlaces de pessoas que, em algum momento da vida, se apaixonaram, prometeram um para o outro a eternidade, ou até que a vida os separe, que, de repente, se confrontavam com o fim, era sempre um momento muito triste. Comecei a observar a repetição daquelas histórias e compreender que transformar aquelas histórias em ficção era uma maneira de me fazer uma profissional mais generosa para poder trabalhar com aqueles conflitos e a tentativa sempre de compreender a nossa condição humana. Porque, tanto no livro do Fim do Amor, quanto no livro do Envelhecimento e do Fim da Vida, o que a gente conversa é dessa montanha-russa que é a nossa vida, que, especialmente nessa sociedade que a gente vive, que proíbe a infelicidade, que proíbe o envelhecimento, que nega a morte. Então, lidar com esses conflitos que são próprios da nossa condição humana, além de me fazer mais humana, podia ser uma forma de auxiliar as pessoas a se perceberem tão frágeis, tão precários e tão contraditórios, e, mesmo assim,
tão potentes e espetaculares nessa aventura que é viver um dia de cada vez. Então, o resultado dessa experiência são essas histórias, e um deles acabou virando uma série de ficção, né, no Fantástico, foram 2 temporadas, e um outro livro, que é um terceiro livro, que a Intrínseca relança agora no final do ano, que é O Segredo de Justiça, foi transformado numa peça de teatro, que ficou em cartaz no Sesc Ginástico no começo desse ano. Tem coisa para falar aqui, então, hein? E essa potência que você falou nasce da dor também, às vezes, né? É na dor que a gente descobre a força que tem. Que fala que tanto que a gente ouve muito, nossa, eu não sabia que eu era tão forte, que eu ia aguentar tanto. Tem uma questão, Suzana, assim, que é da dor, que muitas pessoas aprendem com a dor. Não necessariamente todas as pessoas. Não. Há pessoas que pioram com a dor. Esse fim de semana, eu vi um documentário da queda do edifício Palace. Eu não sei se vocês já assistiram, mas está em cartaz. E, em um dos episódios, aquelas famílias que perderam todas as referências, perderam a casa, perderam tudo, as fotografias, as roupas, as economias da vida inteira, e que até hoje lutam para receber a indenização a que fizeram jus num processo. Tem uma dessas mulheres que ela não se conforma, ela fala isso, ela odeia saber que o responsável por aquilo tudo morreu sem pagar pelo que ele fez, como se a morte fosse um prêmio. E aí ela faz uma reflexão que eu fiquei muito impactada, porque ela diz assim, olha, dizem que a gente amadurece com a dor e melhora com a dor, e com as perdas. A minha experiência me mostra que essas dores e essas perdas me fizeram uma pessoa muito pior. Então, são várias maneiras de atravessar essa estrada. Então, a atenção para que a gente não se transforme numa pessoa melhor, para pensar nisso o tempo todo. Que é no que eu acredito, né? Que é uma escolha, a gente tem que escolher. E isso que ela falou, eu acho que vocês vivenciam isso no consultório diariamente, né? As diferentes reações das pessoas diante da dor, de pais. O Fábio Barbirato, ele é psicanalista, professor, mestre, e ele trabalha diretamente com crianças, né? Ele é psiquiatra infantil. A Gabriela Dias também, eles trabalham juntos na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, atendem muitas crianças e, junto com elas, vem a família. Né, Fábio? Conta para a gente como é que é isso, assim, essa relação. Primeiro, assim, eu não sou psicanalista, não, sou psiquiatra. Psiquiatra, desculpa. Eu sou psiquiatra. Não, você podia ter feito a formação de psicanálise, mas eu não fiz. O livro da gente, na verdade, o livro conta um pouco da história dos 20 anos desse setor que existe dentro do ambulatório, dentro do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que virou um serviço de referência no Brasil e fora, em que, depois a Gabi pode falar para vocês, porque hoje eu estou mais na parte administrativa, mais na parte de formação de alunos, mais na parte de organização, menos no atendimento. A primeira criança, né, o menino que nunca sorriu, é um paciente meu. Depois a gente pode conversar sobre ele, mas o restante tudo a Gabriela pode falar, porque ela que está mais à frente atendendo. Mas a ideia do livro, na verdade, surgiu numa conversa informal com a pessoa que escreveu, que é um dramaturgo, que é um escritor, que é uma pessoa genial, que é o Gustavo, e ele teve a ideia de, junto conosco, fazer um livro que pudesse contar um pouco dessa história do ambulatório, falando de uma maneira muito simples, muito informal, para as pessoas tirarem um pouco o estigma. Porque a psiquiatria da infância e adolescência tem um estigma muito grande, tem um peso muito grande. As pessoas botam um peso enorme em procurar um psiquiatra. Qualquer um de nós aqui já ouviu falar que alguém teve depressão. Qualquer um de nós aqui conhece alguém que teve ansiedade. Qualquer um de nós aqui conhece alguém que tem autismo. Qualquer um de nós aqui conhece alguém que já tomou alguma medicação, que fez um quadro de pânico. Mas eu tenho certeza que a maior parte aqui vai ter vergonha de falar sobre isso. E a ideia desse livro é tirar esse estigma. Principalmente falar que esses quadros começam na infância. Isso é abafado, isso é sufocado. Essas crianças sofrem em silêncio. E poder falar isso para vocês de uma forma tão informal, com Gustavo escrevendo, que esse dramaturgo brilhante, que esse rapaz jovem, tão competente,
que nos ajudou a fazer o livro, e nós trouxemos a parte científica para o livro. E fica tão gostoso falar, contando essas histórias, desses 20 anos de atendimento. Então, pega pacientes que foram atendidos há 20 anos e até hoje, isso é muito gostoso. Então, a ideia do livro é exatamente essa, não é só contar a história, mas é levar para o público, de uma forma geral, de uma forma muito fácil de ser lida, uma forma gostosa, e tirar esse estigma tão pesado Esse rótulo, né, que tem a doença mental e que hoje a gente sabe que é um dos transtornos que mais, talvez é o transtorno que mais incapacite o ser humano. A gente fala muito sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre câncer, são doenças graves, são doenças complicadas, mas a depressão, gente, é o transtorno que mais incapacita hoje o ser humano, que mais afasta o adulto na vida profissional. A ansiedade é a mesma coisa. E esses adultos e essas crianças têm, na verdade, início na infância ou na adolescência, 77%, 80%. Então, se eu consigo identificar aquilo, eu consigo minimizar esse sofrimento. Então, a ideia exatamente desse livro é tentar tirar isso de uma forma muito leve, muito suave, muito gostosa. É óbvio que o livro é verdadeiro, então tem histórias que deram certo, histórias que deram errado. Então, são histórias que comovem a gente. Então, isso é muito interessante. Eu queria agradecer você, mãe, pelo convite. Eu fiquei muito honrado de estar aqui, né, do lado da Pachá, que hoje já é uma escritora, já não é mais não só juíza, mas é uma grande escritora, que traz para a gente a experiência dela, né, e trocar isso com minha mulher, que é uma psiquiatra que eu respeito muito, que está à frente lá atendendo as crianças. Então, isso para a gente é muito satisfatório, estar trocando isso junto com vocês. Então, obrigado, né, por essa oportunidade de estar trazendo o nosso livro aqui, estar trocando com vocês nesse espaço tão importante que é o Café Literário. E tem a Suzana, que já me entrevistou algumas vezes lá na Santa Casa. Muitas vezes. Então, é super prazeroso. Muito obrigado. Tá? E obrigado a todos vocês que estarem nos ouvindo aqui. Obrigada. E a Gabriela Dias, que vocês colocaram uma coisa no livro de vocês que eu achei muito forte, assim que vocês falam, né, que lidar com o sofrimento de uma criança, na verdade, está lidando com o sofrimento de uma família inteira, né? É muito cruel, assim, o sofrimento da criança nesse sentido. Gabriela, fala um pouquinho para a gente. A ideia do livro veio, como o Fábio falou, muito de mostrar, né, os transtornos e mostrar a vida dessas famílias, né? Mostrar que, independente do diagnóstico, além do diagnóstico, existe uma família, existe uma mãe com uma situação delicada que a gente precisa observar ali durante o atendimento. Então, tirar o estigma, não só do medo de buscar a psiquiatria, não só o medo do psiquiatra, mas até mesmo o preconceito que outras pessoas têm com aquele diagnóstico. Né? Então, mostrar que existe uma vida, existe uma família, existe um sofrimento, existe uma história. E existem histórias também interessantíssimas de famílias que lidam muito bem com isso, que trabalham muito bem com essas crianças. O Gustavo, como o Fábio falou, ele conta, quando ele começou a escrever, uma pena ele não pôde estar aqui hoje, mas do prazer que ele tinha em ouvir essas histórias. E você que é jornalista, Suzana, ele dizia que via que o nosso trabalho era igual ao do jornalista, era um trabalho de pesquisa. Então, é colher a história, é avaliar, e ele ia ali colhendo essas histórias, e a gente, como o Fábio falou, passando a outra parte, a parte médica, escolhendo as crianças, as famílias que fariam parte do livro, e foi um prazer enorme. E queria agradecer também por estar participando aqui, e é interessante porque a gente, como médico, acho que nunca imaginou, né? Tá falando na Bienal com um livro, né? Uma outra nossa realidade. A gente vem muito ao Rio Centro para congresso. Então, pela primeira vez, para falar com vocês. Obrigada pelo convite. Que aqui entre nós aqui deixa a gente um pouco ansioso, porque a gente, como médico, está acostumado a falar para médico, né? Então, falar para não médico deixa a gente um pouquinho tenso e ansioso. Não, mas vamos em frente. Eu queria conversar com vocês aqui, porque quando a gente fala de dor, né? E eu lidei muito isso com a minha história, a questão do câncer, às vezes as pessoas têm a tendência de generalizar a dor, né? Ah, já passei por isso, ah, é fácil, ah, é tranquilo, ou então é assim, ou é daquele jeito. Vocês acham que a dor, né, no seu trabalho, no de vocês, ela deve ser individualizada ou dá para lidar com a dor de uma forma generalizada, né? Como se todos os indivíduos reagissem da mesma forma? Para mim, sempre pareceu muito perverso, quando alguém está passando por um momento agudo de dor, você falar assim, olha, esquece, porque todo mundo passa por isso. Ninguém passa pelo mesmo momento de forma igual. E é quase desrespeitoso você falar para uma pessoa que está vivendo um momento agudo, sofrendo uma dor lancinante, falar assim, olha,
Esquece isso, que isso é uma bobagem. Você é igual a todo Ou mundo. vem com alguma Ninguém estatística, assim, Ninguém é igual a todo mundo. A única possibilidade que eu encontrava, e isso em muitas audiências aconteceu, e eu usei muitas vezes a literatura para socorrer as pessoas que apareciam nos julgamentos, porque, às vezes, a realidade não dá conta da nossa dor, né? E a gente é capaz de se identificar em um personagem, em algum texto, em alguma história de ficção, e não é capaz de se confrontar com a dor que a gente está sentindo, mas fica ali aquela metáfora, fica ali aquela possibilidade de salvação. Eu acho que a arte e a literatura podem salvar, mais do que a realidade. E nessa hora da dor, a pessoa precisa ser muito respeitada, ela precisa saber que aquilo que ela está sentindo é único, embora possa ser compartilhado com todo o resto da humanidade, aquela dor é dela e é subjetiva. E fundamental que se tenha respeito, mesmo sabendo que vai passar, não relativizar a dor de ninguém, porque cada um sabe a sua onde dor, o calo né? aperta. Até porque eu acho que vocês lidam muito com isso, né? A questão dos pais, por exemplo, a reação de cada pai diante do mesmo diagnóstico de autismo é diferente, né? E eu vou te falar mais, Suzana, assim, na verdade, sim, primeira coisa que eu acho que é super importante, assim, nós fazemos psiquiatria da infância e adolescência, não é um psiquiatra de adulto. Então, assim, isso aqui que eu estou aqui bonitinho para poder estar aqui com vocês. Eu não vou assim para o consultório, porque eu não posso atender uma criança e sentar no chão e brincar com ela assim. Eu não vou conversar com um adolescente de blazer, nem camisa para dentro. Eu tenho que estar informal. Eu tenho que estar me sentindo, eu tenho que fazer com que ele se sinta à vontade para poder estar conversando com ele. Então, começa por aí. A avaliação desse paciente, desse jovem, tem que ser uma avaliação muito peculiar. Um psiquiatra da infância... Eu não vou levar, por exemplo, a gente estava conversando lá fora sobre geriatria. Eu não vou levar o meu pai, que tem uma demência, num pediatra. Você vai levar a sua mãe num pediatra? Eu não vou levar o meu filho, certo, que está com uma dor abdominal, no geriatra. Então, eu, como psiquiatra da infância, eu não atendo idoso, eu atendo criança. Eu só atendo criança. E lá, o meu ambiente, o nosso ambiente de atendimento, seja na Santa Casa, quando nós atendemos, a Gabi depois pode falar como ela atende criança, que é bem peculiar, que ela atende criancinhas pequenininhas, mas o nosso ambiente, o nosso atendimento é bem específico. Eu atendo meus adolescentes e a forma de falar. Então, eu tenho que saber desde Pocoyo, para falar com eles, até para falar sobre resenha. Falar a linguagem deles. A linguagem, né? E a resenha. Sei lá que é resenha, você sabe o que é resenha? Eu tenho que saber o que é resenha, para falar com os adolescentes. Então, a avaliação tem que ser diferente. Então, começa por aí. E segundo, cada família é uma família diferente. O olhar da família. Primeiro que a gente tem hoje uma peculiaridade enorme, porque quando eu comecei psiquiatria da infância, que não foi há 15, nem foi há 22, 23 anos atrás, eu tinha uma peculiaridade, tinha uma familiar que era a família. Era o pai, a mãe e o filho, um ou outro pai e mãe separados, e ponto. Hoje você tem mães solteiras, mães que são casadas com outras mães, pais são casados com outros pais. Então, o olhar é diferente, a percepção é diferente, a forma de como essa criança lida é diferente. Então, você tem que entender, tem que ter uma orientação, tem que ter uma percepção, lógico, na hora de observar e ver como é que funciona aquela ambiente. Além do problema, né? Sim, não tenha dúvida sobre isso. Eu passei por um médico uma vez que ele me olhava como se eu fosse o câncer, sabe? Era uma coisa muito doida, assim. Eu larguei, porque eu falei, eu não sou um câncer. Eu sou mãe, eu sou jornalista, eu sou mulher, e por acaso eu estou, neste momento, com um problema e vim aqui atrás de ajuda. Mas acho que é isso. O meu câncer de mama é diferente de quem já teve, porque é o câncer da Suzana. Acho que essa individualidade, né, Gabriela, ainda mais tratando de criança. É fundamental. A dor, você estava falando sobre a dor ela já começa de você procurar um médico para o seu filho, né? Ninguém vai para um psiquiatra, não estou falando sobre preconceito, mas eu estou procurando uma avaliação. Então, eu tenho uma dúvida se existe uma alteração no comportamento, se existe uma alteração no desenvolvimento. Então, a dor, essas famílias já chegam fragilizadas, em especial na Santa Casa, onde eu atendo crianças com menos de 6 anos de idade. Né? A primeira vez que eu abri o ambulatório para as crianças pré-escolares... A gente tem um ambulatório, nós temos um ambulatório que atendemos de 2 a 18, 17 anos, e a Gabriela chefia um ambulatório, que é o primeiro ambulatório do país de crianças de 2 a 6 anos de idade. Então, é um ambulatório de pré-escolar.
E quando nós abrimos esse ambulatório, a gente acreditou que ia ter poucas crianças, isso há 10 anos atrás, e um dia eu tinha 50 crianças numa fila de espera. Foi uma entrevista no Bom Dia com Rio. você, no Bom Dia Rio. Eu brinco sobre essa entrevista, que eu digo assim, era uma entrevista às 6 horas da manhã, você imagina, 6 horas da manhã, psiquiatria, criança pré-escolar, não vai aparecer ninguém. Pois bem, no final do dia nós tínhamos 50, as 50 vagas estavam preenchidas. Então, esses pais, essas famílias, vêm preocupados, e aí a gente precisa ter um olhar, sem dúvida alguma, diferenciado, ter um olhar, sem dúvida alguma, saber o que falar, como falar, qual é o momento ideal. O momento do diagnóstico para a gente, dependendo do transtorno, dependendo daquela família, às vezes você tem que ter um tato muito grande. É empatia. Né? É olhar e perceber se aquele pai, se aquela mãe está no momento ali de receber, como é que eu vou falar, de e que acolher, forma. né? Acho que isso que a Andréia falou. E tem uma frase do Tolstói que talvez sintetize um pouco esse sentimento da gente, que ele diz que as famílias felizes se parecem todas e que as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira, que é um pouco do que a gente vê o tempo todo, né? Aquela infelicidade bem subjetiva de cada família, reações, que aparentemente é tudo igual. As reações de cada um. Essa questão do nosso tema, né? Entre a dor e a esperança. Dor e esperança, elas podem caminhar juntas, ou você tem dor ou você tem esperança, assim? Eu acho que podem, eu acho que devem. Devem. Devem, até porque, na verdade, você está com dor quando você vai procurar uma ajuda médica. E quando você chega lá e é bem recolhido, e é bem orientado, você cria esperança. Mas você tem dor até chegar lá, e talvez tenha dor porque você tem um diagnóstico. Mas se você tem um diagnóstico preciso, tem um acolhimento e tem uma orientação adequada, mesmo naquela tua dor, você tem a tua esperança. Então, quando você teve o diagnóstico de câncer, mas você foi bem acolhida, não vista como mais um, como número, como um objeto. Saí correndo desse médico, foi um pavor. Sai? Não é à toa. Né? Mas você vista como... Assim, a coisa que mais chama a atenção da gente, que mais preocupa a gente, quando faz diagnóstico de criança através de checklist. Manda um questionário para a escola, questionário para os pais e faz o diagnóstico, e não vem nem a criança. Eu já vejo muito isso dentro do consultório, até mesmo da casa, que faz diagnóstico da criança sem ver a criança. Sem olhar. Isso é uma coisa assim, como é que pode, né? Faz quase uma bola de cristal. Então, assim, no meu caso, não sei se a Andréia acontece isso, mas acho que no nosso caso a Gabi pode falar no caso dela, mas no meu caso, eu acho que a dor e a esperança fazem parte, e isso até motiva, porque isso faz com que, de alguma forma, até os pais, de alguma forma, continuem a tratar. Eu colocaria aí até o medo, não sei. O medo, ele pode ser um grande aliado da gente, ele não precisa ser um paralisador, né? Ele pode, eu não sei, diante de um diagnóstico de doença, o medo é o que faz a gente correr atrás. Né? É uma das primeiras coisas que a gente ouve desses pais, uma das primeiras perguntas após explicar diagnóstico, tratamento, é o seguinte: como é que vai ser o futuro? Né? É o medo do futuro. Como é que vai ser o futuro dessa criança? O que eu espero? Como é que vai ser a evolução? Quando eu morrer, né? Que eu preciso? Meu filho vai ficar como? É isso. Eu acho que sem dúvida alguma, o medo. E eu acho que a esperança, no nosso caso, a gente vem para isso. Né? A gente tenta trazer isso para o paciente. O acolher é muito isso, é mostrar uma esperança real, o que se espera da evolução, qual é o prognóstico, o que precisa para melhorar, mas muito com esse intuito de mostrar que tem um caminho aí pela frente. Eu estou ouvindo vocês falar, estou pensando na Andréia aqui, numa audiência, por exemplo. A gente, desculpa, mas tem uma visão de juiz, uma coisa meio assim, né? Fica com medo de ir numa audiência, ai meu Deus, a juíza, o juiz... É sempre uma coisa meio distante, assim. É possível ter este acolhimento, individualizar essa dor, de repente, né, você colocou aqui de um casal que está lá se divorciando, brigando pela guarda do filho. É possível ter esse acolhimento numa audiência, Andréia? Não é só possível, como é desejável. Como é necessário. Né? Eu tenho uma trajetória um pouco atípica, porque, embora eu seja juíza hoje há 25 anos... Antes de ser juíza, eu me formei muito cedo, e aí fui trabalhar com cinema, fui trabalhar com um grupo de roteiro de cinema, depois tive uma produtora de teatro, e trabalhei muito de perto com outros saberes que são saberes da nossa humanidade também, assim como a justiça é.
E quando você fala em dor e esperança, como se fosse possível fragmentar esses sentimentos, eu penso um pouco da fragmentação que a gente tem feito desses saberes, porque tudo isso faz parte da mesma raiz, que é a nossa raiz da humanidade. Então, essa contradição permanente da gente ora está feliz, ora está triste, da gente... isso é humano. E nós temos perdido a capacidade de lidar com o que a gente tem de mais rico em humanidade, que são essas contradições. Essa história, uma coisa ou outra, combina muito com a linguagem pobre das redes sociais, que a linguagem das redes é uma linguagem binária, é isso ou aquilo. Tem gente que acha que o mundo é plano, então, você imagina se é possível conversar num espaço, num ambiente onde se defende que o mundo é plano e tentar ser contraditório, ser complexo, como é a nossa humanidade. Então, essas questões que são tão tudo junto e misturado assim, é o que tem de mais genial, porque, apesar da nossa precariedade, apesar da gente experimentar a dor uma hora, a esperança na hora, apesar de, muitas vezes, a gente errar, e a gente vai errar muitas vezes, ninguém é perfeito, nós somos capazes das maiores proezas, nós somos capazes, quando eu fico pensando no ambiente onde eu trabalho, nós somos capazes de nos apaixonar, gente, e achar que uma paixão cabe na eternidade. Quem nunca se apaixonou, idealizou um amor, ainda que seja um amor romântico, turbinado pelos livros de literatura, pelos cinemas, você acreditar que vai caminhar do lado de uma pessoa até o fim e precisar experimentar a interrupção do fim antes de fim e sobreviver a isso e jurar que nunca mais vai se apaixonar e depois se apaixona de novo. Outro príncipe. Então, essa possibilidade de transitar por esse universo tão complexo é uma das maiores riquezas que a gente tem. É da vida, né? É da vida. E precisamos afirmar a dor é da vida. Essa humanidade cada vez mais. Eu ando assim num momento quase que indo de porta em porta, tocando maraca, falar, gente, pelo amor de Deus, não vamos abrir mão do que a gente tem de mais genial, que é essa capacidade de enxergar o mundo desse lugar. Precário, sim, contraditório, sim, e genial. Isso, viver e ter a possibilidade de viver tudo isso que a gente vive, com a intensidade que a gente vive, é um privilégio. E isso precisa da afirmação cotidiana da nossa importância, da importância da racionalidade, da importância das nossas emoções e de como a gente transita por isso. Esse ambiente da literatura é um ambiente onde isso precisa ser afirmado sempre. E eu acho que olhar menos as redes sociais também, né? Que você falou ali todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, os filhos não têm problemas. É bom, né? Eu acho o Nossa, mundo da rede gente, social eu fico assim, ótimo. como é que pode isso? E você sabe que, usando até esse exemplo da rede social, esses dias uma mãe estava muito, sexta-feira, chorando por conta do filho, porque ela não tinha condições de proporcionar o melhor tratamento, que a gente ainda lida com esta dor, que também é nossa, vira nossa também. Você quer proporcionar o melhor e ela não tinha como. E ela falou assim, e agora, ainda por cima, eu fui ao médico, eu estou com alguma coisa no seio, eu não sei o que é, será que tudo só acontece comigo, E aí eu comecei a conversar, por acaso, ela faz parte de uma das minhas redes sociais, eu falei, olha só, sabe aquelas fotos que você vê que eu posto? São lindas, né? A família perfeita, o trabalho perfeito. Pois é, a vida não é assim, aquilo é o que a gente coloca ali. Mas eu também tenho problema, meu filho também tem momentos que tem isso. E aí comecei a conversar, ela ficou me olhando, ela falou, mas é mesmo? Isso também acontece? Falei, lógico que acontece com todo mundo, né? Porque, além da dor, a rede social proporciona isso, essa sensação de que só você está vivenciando aquilo, só a ninguém gente mais. sofre, só a gente tem problema, e que não é verdade, né? Tá aí. A negação, vocês acham que a relação da negação com a dor, né? Negar o problema, negar uma questão de conflito familiar, isso potencializa a dor, né? Qual é a impressão que vocês têm? Ela adia? Ela vai adiar, na verdade. Ela vai potencializar a dor e vai adiar procurar ajuda. Ela vai adiar. Mas é que eu penso assim, a gente estava até contando uma história de uma senhora que estava com... A família estava desconfiando que ela estava com demência, com alguma questão, talvez Alzheimer, porque ela esquecia muito. E ela
E essa mulher estava morrendo de medo de ir no médico e descobrir que estava com alguma doença, né? Descobrir que estava com Alzheimer, já pensou? E É porque o Fábio fala, ele é médico, né? É. Mas a gente morre de medo de médico, tem eu vou medo de confessar. você. Eu aqui tenho medo dali e daquilo. Então, tem gente Eu que tem corro medo dos de dois. juiz, tem gente que morre de medo de médico. Assim, eu vou no médico, eu não tenho nada, eu vou chegar lá, ele vai descobrir alguma coisa. Tem um inconsciente Mas coletivo olha só, que mas funciona Mas posso falar uma assim. coisa para você, Meu avô Paixão? não ia em médico. Os piores pacientes Morreu. são os médicos. Eu acredito. Posso falar assim, olha só, eu fiz um eco essa semana, e eu brincando com o rapaz que ia fazer o eco para mim, ele falou assim, você está nervoso? Porque eu falei, cara, porque tudo que você está fazendo aí, eu estou vendo o que está acontecendo. Então, eu sei o que está acontecendo aí, eu estou lendo, eu estou vendo o que está acontecendo. Então, nós somos os piores. Então, a gente também tem tanto medo quanto vocês, ou pior. Mas então, eu relaxa. fiquei pensando no caso dessa senhora, eu falei assim, gente, e acabou que ela foi no médico e não era Alzheimer, já está resolvendo o problema dela. Mas, assim, aquela semana, aquele mês, sei lá, que ela ficou sem dormir, né? Porque a cabeça da gente, ela cria muitos monstros, né? Por isso que ela adia, na Muitos. verdade. Ela, de alguma forma, esse medo adia. E esse medo é ruim. Esse medo ao mesmo tempo, o medo é bom, porque o medo te... Na medida. Ele de alguma forma, ele faz com que você se precavenha para certas situações, mas, ao mesmo tempo, quando ele faz você adiar e se prevenir, ele é muito ruim. Então, quanto mais precoce, por exemplo, uma pessoa idosa, que não é nem o nosso papo aqui meu, por exemplo, que não é nem o meu nem da Gabriela, que atendemos o criança, mas eu vou saber porque meu pai tem demência. Eu descobri que meu pai tinha um quadro de demência, porque eu sou psiquiatra, trabalho com isso. Então, eu descobri que meu pai tinha um quadro de demência com 68 anos de idade. E hoje, a gente fez um diagnóstico, ele faz o tratamento, e ele consegue lembrar o nome do meu filho com 9 anos. Então, ele não esquece o nome do meu filho, não esquece o nome da minha mulher, o meu muito menos, que já era para ter esquecido, mas porque a gente conseguiu fazer o diagnóstico precoce. Exatamente. E aí eu pego um chavão. Quanto mais precoce, gente, melhor. Quanto mais cedo procurar ajuda, melhor. Seja em psiquiatria, em saúde mental, seja Qualquer na justiça, problema, né? seja qualquer problema. Você adiar o problema, você só piora o problema, você só aumenta o problema. Esse é o grande filão. Você pode ter medo, pode ter receio, você pode sofrer um pouco, mas você está só adiando. Aquilo vai explodir em algum momento, em alguma situação. Até numa questão de separação. Você está vivendo uma relação ruim. Eu coloco isso em algumas histórias que eu conto, que assim, o amor não acaba ao mesmo tempo para os dois. É raríssimo, né? Ninguém está tomando café da manhã, aí um olha para o outro e fala, acabou. Não é assim. E, normalmente, quem ainda ama, acredita que pode amar pelos dois. E aquelas coisas não são conversadas e vão minando o relacionamento e vai ficando sem graça. E aí tem uma hora que você não sabe se acabou mesmo ou se é uma crise. E tem uma hora que passa do tempo e que apodrece. Esses são os piores conflitos que chegam para se decidir. É quando não se tem coragem de perceber. É como um câncer, a gente fala de um câncer, é um câncer muito perverso, que vai criando metástases na relação. Né? É sorrateiro. E que, quando você escolhe falar, já passou da hora. E né? que nós Então, vemos muito isso no consultório, porque, na verdade, quem acaba, de alguma forma, sofrendo muito são as crianças. Porque as crianças acabam sendo um joguete nessa mão, de alguma maneira, para não haver separação ou para acontecer a separação. Isso é muito ruim. Porque, de alguma maneira, não foi visto aquilo antes. Então, esse adiar é muito ruim. E não tem bula, né, Não Fábio? tem. Porque Gabriela, a gente trabalha com gente, então não tem bula. Às vezes você tem uma orientação que cabe muito bem para uma determinada pessoa e que para outra pessoa é um desastre. Então não tem muita regra. Então trabalhar com essas diferenças todas é que é muito rico, porque cada um se enxerga do lugar possível. Essa questão do medo de enfrentar uma doença, de enfrentar um luto, de enfrentar uma separação, vem muito dessa idealização, né? Porque a gente vive num ambiente que ninguém pode ser contrariado também. A contrariedade é ruim. E se você vive algum problema, se você está passando por um momento difícil, você é fracassado. E ninguém quer lidar com fracassado. Todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. Se você expõe a tua vulnerabilidade, você acaba sendo julgado.
E não é raro as pessoas serem acusadas porque adoecem. Não, a vítima Então, se tem sente culpada. Assim, a vítima você no fez sentido- um câncer. Isso era uma coisa que me Não, incomodava em várias audiências que eu fazia. Cara, a pessoa está doente, está tratando. Que fez um câncer, um pelo amor de Deus. Ainda vai se responsabilizar. Não, mas eu ouvi pela muitas dor. vezes, assim, como eu tive 4 vezes, o que você fez para merecer isso? Meu Deus do céu. Eu falava, gente, eu não fiz nada, né? Como se... Uma das A questões... culpa, eu tinha que me sentir culpada por estar doente. Uma das questões que a muito gente estava doido. conversando lá fora era exatamente isso, assim, que a gente estava conversando de mães, de pais que descobrem que tem um filho com alguma doença mental, seja lá qual for, e que aquilo muda a dinâmica da família e, muitas das vezes, ou o pai ou a mãe não aguentam aquilo e piram. Mas normalmente saem é o fora. pai, né? Sim, acontece, normalmente é o pai. Normalmente, sim. A grande maior parte, infelizmente, é o pai. E aí, a André estava falando exatamente sobre isso, né? A questão de ter que... Como é que fica essa história? Como é que é a tua experiência com isso? Você chegou a pegar muito isso lá? Eu tenho alguns processos de curatela para pessoas com doença mental que vão envelhecendo, e aí, a partir dos 18 anos, precisam de uma representação. Normalmente, são mães que levam os filhos à justiça, porque os pais já foram embora no diagnóstico da doença mental. Então, a grande maioria são histórias de mães. E muito triste, há pouco tempo, uma audiência, uma senhora com mais de 80 anos, com um filho de mais de 50, com uma demência grave, com um caso de retardo mental grave, e a mãe foi fazer a audiência, e ela disse para mim que todas as noites ela rezava para o filho morrer antes dela, porque ela nunca imaginou que uma mãe pudesse querer que um filho morresse antes dela, mas que ela não conseguia imaginar o que seria da vida possível do filho se ela partisse, porque o menino só tinha ela como referência. Então, são histórias muito duras, né, que a gente acaba convivendo, muito intensas, e que, muitas vezes, também, e talvez por isso tenha virado literatura, não tem saída. Não tem saída. O nome do meu primeiro livro é A Vida Não é Justa, porque as pessoas associam justiça à premiação. O que é justo? Justo é fazer tudo certo, no final da vida ganhar uma medalha, ganhar uma estrela na testa, e quem fez o mal vai ser castigado. Só que nem sempre a vida caminha desse jeito. E a gente fica muito ocupado em buscar culpa pela ação do tempo na vida da gente. A gente precisa de culpa. Quem é o culpado? Tem que ter o vilão, né? Quando, tem que ter o responsável. no direito, e nesses conflitos que são humanos e familiares, o que a gente tem insistido é na busca por responsabilidade. Porque ninguém precisa ser culpado para ser responsável por alguém mais vulnerável e que precisa de mais suporte. Então, se você tem uma criança com deficiência, uma criança com doença mental, um idoso vulnerável, a família vai ser um lugar de organização para acolher e dar suporte a quem é mais vulnerável. Se todo mundo se vitimiza, porque tem isso, por que eu estou passando por isso, por que é meu filho, você cria mais uma vítima, além da pessoa que é mais vulnerável e que precisa de suporte. Então, essa rede de responsabilidade hoje é um trabalho que a gente procura fazer como fundamental para enfrentar isso. Vocês têm uma história no livro de vocês, a gente estava comentando da tia, né? Que negava que a criança não tem nada, não tem problema nenhum. Um menino de 6, 7 anos que já tem um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo aos 4 anos. Inclusive, nem fui eu que fiz o diagnóstico, já veio e, de fato, foi só confirmado. E a tia insiste o tempo todo com a família que eles ficam procurando coisa que não existe, né, que é óbvio que o sobrinho não tem nada. E aí, em uma consulta, o pai veio conversar comigo e disse: eu ia trazer a tia, a minha irmã, hoje aqui para conversar com a senhora explicar para ela por que a gente fala que ele tem autismo, que ela diz que ele não tem. E aí eu comecei a conversar com esse pai e a explicar, né, mostrando para ele que realmente o menino tinha evoluído, que bom, mas tinha uma coisinha ou outra, enfim. E aí chegou uma hora que eu olhei, ele insistindo muito com a tia, porque a tia diz que não tem, e eu olhei para ele e disse assim: que diferença faz para a tia se ele tem ou não um diagnóstico? Né? Ela vai amar mais, ela vai amar menos? O que muda?
E aí ele parou e pensou, entendeu o que eu estava querendo dizer, ele falou, é verdade, né? Não deveria fazer diferença alguma para ela. Que bom que ele tem um diagnóstico e está muito bem. Tanto que ela até acredita que ele até acreditou que ele pudesse não ter. Mas realmente não faz diferença. Eu falei, exatamente. E acho que ele nunca vai trazer, acho que ele decidiu não trazer mais essa tia, e é isso. É a vontade de dizer que não tem. Né? É Às melhor. vezes uma preocupação também com os outros, né? O que vão pensar, de Exatamente. repente. Uma das coisas que eu queria trazer, assim, que não tem muito a ver com o que você estava colocando, mas acho que é importante, assim, desse livro, a gente quis humanizar muito o livro. Então, no livro ele conta um pouco, tem um pouco que a gente está conversando, mas assim, conta um pouco da nossa história, tanto minha quanto da Gabriela. Então, tirando um pouco essa coisa do estigma, conta um pouco da mudança de olhar que vem ao longo da nossa carreira de profissional e pelas situações que nós passamos, quanto aquilo fez nós mudarmos o olhar sobre os nossos pacientes. Eu acho que talvez isso possa ter acontecido com a Andréa também, ao longo da vida dela, talvez até pelas situações, mas que a Gabi pode contar também melhor com ela. Mas, assim, comigo me aconteceu várias situações que, de alguma forma, mudou o meu olhar, principalmente depois que eu tive filho, até porque eu tive filho com 40 anos de idade, tive filho mais velho, tive filho depois de uma carreira já consolidada, em que eu dava o diagnóstico de uma forma muito objetiva, muito concreta, é óbvio, com olhar diferenciado, o atendimento sempre foi o mesmo, mas talvez um pouco mais seco, um pouco menos acolhedor. Depois que eu tive filho, muda o olhar. Mas, principalmente, eu acho que as condutas, né, Fábio? Sim. Aquelas orientações que a gente dava no início, que depois que você tem filho, você olha e fala, acho que não é bem assim, né? É coisa pior do Você que começa- livro de autoajuda para mãe. Não, isso não Não pode existe. dormir na cama com os pais. Isso não pode existe. pegar no colo. Mãe imagina. se sente miserável porque não consegue fazer tudo que vem no livro. Não pode deixar seu filho usar tablet. Não, olha só. Tranca, isso- né? Olha só, não isso- pode deixar. Então, não todo mundo tem regra, né? Isso aí você vai ver se um filho de 2 psiquiatras, ele provavelmente estaria aqui com um tablet ali. Vocês mudaram o conceito, Entendeu? né? Você Assim, tu na colocas verdade, isso no Eu livro. falo isso porque, na E de verdade, vez em quando não porque tem problema. que ser. Ele, por exemplo, ele saiu com a gente ontem para almoçar e ele participa do almoço da gente. Depois que ele acaba de almoçar, nós somos gourmet, nós gostamos de comer, gostamos de tomar um bom vinho. Então, a gente estava sentado, comendo, bebendo. Ele acabou de comer, ele participou do almoço lá dele. E aí, depois que nós fomos comer, fomos aproveitar o almoço, né? E ele vai jogar um pouquinho de jogo, seja no tablet, no telefone. Só que a grande questão é o seguinte: nós temos participação ativa do que ele está vendo. Né? Eu sou de uma forma, talvez pela minha idade, eu não acho que jovem tem liberdade de ter privacidade. Eu acho que jovem tem que ter total abertura para jogar videogame e tudo, mas o pai e a mãe têm obrigação, direito e obrigação de saber o que está acontecendo. Eu coloco para vocês isso porque eu vejo no meu consultório meninas que se expuseram, né, com nudes em redes sociais, meninas que se expuseram em situações vexamatórias graves. Isso, quando cai na nuvem, né, ela pelada, ou ela falando alguma coisa, vai para o mundo e não tem como mais você controlar. Então, o pai tem a obrigação de saber o que está acontecendo. Não só para evitar uma situação dessa, para evitar até um cyberbullying. Ele pode evitar que o filho sofra, como faz. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é que o médico também é humano. O médico, quando passa por situações, ele muda o olhar dele. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu passei por uma situação específica na minha vida, que eu tive um quadro de ansiedade, que eu procurei ajuda e já fiz terapia a vida inteira, mas hoje eu faço uma terapia específica pelo meu quadro de ansiedade. Isso mudar meu olhar. É interessante que os meus adolescentes, principalmente os meus adolescentes de 12, 13, 14 anos, têm uma interação hoje muito melhor comigo, uma troca muito melhor, porque hoje eu entendo melhor o lado deles, eu consigo me colocar no lado deles, tenho uma empatia muito melhor. Acho que a Gabi também pode falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que Eu tenho 2 experiências que estão relatadas no livro que mudaram muito, sem dúvida, o meu atendimento. Uma foi ter filho, né, como eu estava dizendo antes,
A gente tem todo um guia do que pode fazer, do que não pode, quantas horas no tablet. E aí, quando você é mãe, você começa a ver que no dia a dia nem sempre aquilo funciona, né? E não é aquele tempo, seja do tablet, seja qualquer outra coisa. A gente estava brincando de uma mãe que outro dia disse para mim assim, falaram que ele com 4 anos ele já tinha que estar tomando banho sozinho. Eu abaixei a cabeça, comecei a rir. E eu rio muito durante as consultas, eu tenho um jeito de atender, as mães já sabem, ela já imaginou o que ia acontecer. Quando eu levantei a cabeça, eu disse assim, o meu aprendeu a tomar banho sozinho com 8. Ela falou, o quê? Mas o seu filho não tem nenhum problema. Eu falei, não sei se tem algum problema não, mas ele aprendeu com 8. Então, se o seu está com 4 e ainda não aprendeu, está no lucro. E aí ela riu. Então, essa coisa de ser mãe faz você ter um olhar diferente. E a segunda, e aí parecido com a história inversa, a Suzana, eu tive um câncer. E os meus médicos, eu tive a sorte do primeiro médico que fez o diagnóstico, era uma pessoa muito afetiva, né? E, resumindo a afetividade, eu fui à primeira consulta sozinha, por coincidência. Estávamos jantando no mesmo restaurante um dia, quando ele veio falar comigo, o Fábio queria uma segunda opinião. Ele, quando veio me falar comigo, ele me deu um abraço. Falou, lógico que eu lembro de você teve quinta-feira no meu consultório, enfim, olha, quero que você vá na próxima consulta. E o Fábio disse, sem dúvida alguma, esse é o médico, não precisamos mais modificar. E eu fui aprendendo, não só com esse médico, mas com a minha cirurgiã, com outros médicos que me acompanharam nesse período, que era muito doloroso, né? É muito doloroso, eu com um filho de 4 anos, um câncer de mama, e agora? Né? Era sempre a pergunta, e agora? O que vem? O que vai acontecer? E a afetividade, o tempo de conversa, às vezes a gente perdia tempo falando sobre o livro que leu na semana passada, mas aquilo trazia um conforto enorme para mim. Então, eu aprendi a fazer isso nas minhas consultas também, né? Eu preciso ser técnica, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso fazer um bom diagnóstico, eu preciso fazer um bom tratamento, mas às vezes a gente ganha, não perde. 5 minutos falando sobre a novela das 9 e é delicioso e o paciente sai de lá muito mais tranquilo porque perdeu um pouquinho daquele tempo, daquela preocupação do diagnóstico, relaxou um pouco. Então, eu acho que esses 2 acontecimentos foram bem marcantes e modificaram, sem dúvida, muito, muito o atendimento. Nessa questão da afetividade que você falou, né? Como ajuda a gente a lidar com a dor. Eu lembrei aqui até de uma história que eu botei no livro, quando eu tive o primeiro câncer, que eu fui fazer, tinha 18 anos, isso, assim, alguns anos atrás. Então, assim, era uma doença que nem se fala, assim, falar em câncer, como a gente está falando abertamente hoje, não se falava, né? E eu tinha 18 anos, aquele cabelão liso até a cintura, né? Aí diagnosticaram e mandaram fazer biópsia da medula óssea, que é aquela que colhe o líquido da medula para ver se tinha metástase, para definir meu tratamento. Aí entrei no consultório lá para fazer, já fui morrendo de medo desse exame, né? Biópsia da medula óssea. Tu ouve assim, já fui morrendo de medo, rezei, fui e tal. Aí eu entrei na sala, primeira coisa que a mulher médica fala para mim, tá preparada para perder esse cabelão? Gente, eu falei, será que eu vim num cabeleireiro? Será que eu entrei errado? Não, eu vim num médico para fazer um exame. Ela viu, não te falaram? Eu falei, o quê? Eu não tinha nem entendido ainda que eu estava com câncer quando eu fui fazer esse exame. Ela assim, não, tu vai perder o cabelo, tu vai ficar careca. Quer dizer, eu saí correndo, eu peguei o elevador de camisolão, desci, meus pais estavam lá embaixo, fui embora, não queria fazer o exame. Então, assim, como o comportamento dessa mulher podia ter mudado naquele momento a minha dor. Ela já era grande o suficiente. Eu estava morrendo de medo, sabe, aquela tensão, um monte de exame, né, uma semana fazendo. E a afetividade dela ali, olha a diferença que fez. E é uma afetividade, a gente está falando de médico, mas eu acho que é de todos nós, assim, né? Com um amigo que está passando por algum momento de dor, um familiar que está passando por algum momento de dor, o quanto um olhar faz a diferença num momento como esse, né? Eu não sei se posso, eu queria ler Lógico, deve. A gente está falando de dor e esperança, e eu lembrei de um trecho aqui desse livro, do Velhos São os Outros, que é do seu João, que aos 82 anos diz o seguinte, claro que algumas vezes eu sinto medo, é natural. Normalmente acontece nas madrugadas, é a hora em que os macacos costumam pular na minha cabeça. Nunca tive sono leve, ao contrário.
Batia na cama e dormia até o dia seguinte. Agora durmo tardíssimo e acordo antes do amanhecer. Bem que minha mãe dizia que velho dorme pouco. O medo não é racional, nenhum medo é. A morte não chega na velhice. Aprendi isso muito cedo, quando perdi meu filho adolescente em um acidente de carro. O que chega na velhice é a lembrança diária de que o fim se aproxima. Não consigo mais fazer nenhum plano de longo prazo. Quando me convidam para uma viagem, para daí a uns 6, 7 meses, embora eu não fale, penso, será que eu vou estar vivo para viajar? Será que alguma doença vai me derrubar? Tem uma novidade que descobri há pouco tempo e que tem me ajudado a controlar a ansiedade silenciosa. Pensar num dia de cada vez. E como tem sido prazeroso acordar e poder escolher diariamente o que vou fazer para me ocupar, me alegrar. Enquanto distraio a morte, acho que ela se esquece de mim. Mesmo com medo, vez ou outra me assombrando, é um prazer enorme me sentir vivo e viver a intensidade de cada minuto. No ano passado, meu neto foi estudar fora do Brasil. Ia passar 6 meses. Quando ele me abraçou, comecei a soluçar. Chorei muito. Não era tristeza porque ele ia ganhar o mundo. Era medo de morrer e não ver mais a carinha dele. Mês passado, ele chegou de volta. Então, me dei conta de que, apesar de não controlar a vida, ela tem sido muito generosa comigo. O que tento agora é controlar o medo para viver ainda melhor. Muito bom, muito bom. Agora, por que a gente tem que ficar velho, né, idoso, para se dar conta disso? Porque a morte está para todo mundo também, né? E está em qualquer idade, está em qualquer momento. A grande verdade, a gente tem o presente, né, André? A gente não sabe se tem o amanhã. Ninguém sabe. Um bebezinho não sabe, ninguém sabe. Por que a gente só se dá conta disso com a velhice, ou diante de uma situação... Eu me dei conta disso por conta dos meus diagnósticos, assim. Mas eu lembro uma vez que eu estava muito, no último, eu fiquei muito desesperada, assim, quando eu recebi a notícia, né? E eu falava, eu vou morrer, até porque eu falava, gente, o quarto, passei por 1, por 2, por 3, no quarto eu vou, né? Se eu tinha isso para mim, eu vou morrer agora. Aí me falaram isso, assim, uma pessoa, nesse momento, que não está com câncer, pode estar morrendo atropelada, sabe, atravessando a rua. Então, por que a gente só se dá conta? O que você nota, assim, dessa finitude com a idade? Na velhice, se o idoso tem sorte e consegue fazer alguma reflexão, ele se dá conta da importância de viver um dia de cada vez. Tem uns que não aprendem nem na velhice. Eu acho que isso é muito mais parte da maneira com que a gente enxerga a vida. E da maneira com que a gente enxerga a finitude, porque não é uma questão de viver a morte, é uma questão de afirmar a vida o tempo todo, que enquanto a gente está aqui, a morte não está. É o contrário, né? Então, enquanto você sabe que vai morrer, você vai aproveitar, tem que viver. Essa questão, a forma como encarar a dor, como encarar o problema, seja ele qual for, sem comparar a dor, né? Porque não dá para comparar, o meu problema é mais grave que o teu. Acho que é meio cruel isso. Mas a forma de encarar... A gente pode mudar a forma de encarar essa dor com o próprio aprendizado do sofrimento? Me embolei toda, né? Mas deu para entender? Eu quero dizer isso, assim, porque eu não quero falar muito dos meus casos, mas eu fui aprendendo a lidar com a dor, a encarar os problemas. E quando eu fiz a mastectomia, por exemplo, num primeiro momento... O pensamento era aquele, estou sendo mutilada, vão arrancar a minha mama, vou perder a mama. E daí, quando eu mudei o olhar sobre isso, a dor amenizou, porque eu comecei a ver que eu não ia tirar a mama, eu ia tirar o câncer, sabe? Eu tentei mudar o foco da questão. A gente tem 2 formas, normalmente, de pensar, né? A gente tem uma forma produtiva, em que o medo vem, em que eu produzo, em que faz com que eu vá à frente. E tem uma forma patológica em que eu
me reprimo e não consigo fazer e me paraliso. Então, uma das coisas que eu aprendi na terapia é que quando vêm os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, é pensar, esse pensamento, ele é real, esse pensamento, ele realmente ele tem motivo para isso ou não? Então, eu dou um exemplo claro, assim, uma vez eu estava voltando, tem um curso de psiquiatria infantil que ele é feito em São Paulo e no Rio. Eu estava voltando, é uma coisa muito doida, né? Porque assim, eu tive um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, um psiquiatra falando que tem um quadro de pânico. Mas a gente também tem, a gente também é médico, mas a gente também é maluquinho de vez em quando. Eu tive um quadro de ansiedade, um quadro de pânico dentro do aeroporto de Congonhas, sozinho. E aquela multidão, aquela muvuca, eu doido. Mas como é que foi? Começou a suar frio, o coração disparou? Não, eu comecei a me sentir mal, falei, se eu passar mal, como é que vai ser, como é que vai fazer, que eu vou fazer? Assim, a única coisa que eu me agarrava, falei assim, pelo menos o meu plano de saúde é bom e eu posso ir para o Einstein. Só isso que eu pensava. E os meus amigos todos, eu tenho milhões de amigos em São Paulo, meus amigos todos estão aqui em São Paulo, eles podem me ajudar. Só me prendia nisso. E aí, quando eu entrei no avião, acabou meu medo. Ou seja, eu não estava com medo de entrar no avião. Né? Tem gente que tem medo e pânico de entrar no avião. Eu não estava com medo de entrar no avião, eu estava com medo de não estar em casa, estava com medo de ter que chegar em casa. Fazer outra leitura, né? E aí, conversando com o terapeuta, ele falou exatamente isso. Pensa no seu pensamento. Porque, na verdade, o que causa essa dor, o que causa o sofrimento depressivo, melancólico, ou o sofrimento ansioso, são os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos melancólicos, ansiosos, são pensamentos que invadem a nossa cabeça, que a gente chama de pensamentos intrusivos, e eles causam uma tensão, verifica se isso é real, verifica se isso realmente já aconteceu antes e te causou todo aquele dano que você está imaginando. Então, você pensou que você teve um problema, mas você já imaginou várias coisas. O quanto aquilo realmente aconteceu, quanto aquilo realmente te garante que vai acontecer. Provavelmente nada te garante. Então, por que você vai estar sofrendo? Vai gastar energia pensando aquilo, Na verdade, sofrendo não aquilo, vale. né? Então, é muito melhor você ter. Faz o seguinte, então, vamos parar de pensar. Agora, uma das coisas que eu aprendi na vida, e isso é muito bom, e foi uma das questões que me ajudou muito a melhorar a minha ansiedade, eu sou um cara ansioso. Coitada, ela sofre porque ela tem dois... Gabriela. Ela tem 2 maluquinhos em casa, sou eu e meu filho. Ele herdou geneticamente isso de mim. Então, assim, já é ansiosinho também, pequenininho, mas eu sou muito menos ansioso, eu não sofro mais ansiedade. A ansiedade vinha, eu deixo ela vir. A ansiedade não é mais problema para mim. Então, a ansiedade vem, a dor vem, mas eu deixo ela vir. Eu já não quero mais fugir dela. Querer fugir dela, ou querer evitar, é pior. Então, deixa. Mas não dá medo de fugir do controle, assim, se eu deixar vir... Ela vai vir num pico, mas ela vai acabar. Ela não vai matar você, ela não vai destruir você, ela não vai fazer você perder o controle. É uma sensação que faz você sentir isso. Tudo é uma sensação, mas ela não vai fazer você perder o controle. Eu posso te garantir isso. Posso garantir isso como médico. Se quiser perder o controle, escreva. Escreva. Escreva, porque Isso. não tem nada melhor Escreva, respire. para pra fora. resolver Isso. ansiedade e perda de controle. Porque na escrita você tem liberdade para ser o que você quiser, para escrever, para sentir o que você quiser, para criar o personagem que você quiser, para ser violento do jeito que você quiser. Então, o espaço da catarse, o espaço do exercício da violência, do exercício dos medos, é o espaço da arte. E o que eu temo é que a gente está vivendo um momento concreto demais. Para mim, interessa muito esse espaço da criação e da arte, porque é o espaço onde a gente se permite transcender. Porque a nossa vida, com transcendência, é uma vida muito mais interessante. E a gente tem ousado pouco na ficção. A gente tem... Isso é uma questão que, para mim, também a gente está aproveitar que a gente está num evento de literatura para falar desse medo, porque eu acabei escrevendo 3 livros de crônicas, que são histórias de ficção a partir
da minha vivência como juíza, que é do meu olhar. Então, eu tenho uma colcha de proteção muito potente, que é a colcha da realidade, assim, uma rede de proteção da realidade que me deixa ousar, mas não tanto, porque eu tenho ali a baliza da realidade. E agora eu estou fazendo uma experiência na escrita de um romance. É outra história, porque ali aparece tudo que eu não tenho de controle, o controle está todo aqui. Na hora de escrever ficção, tudo que você não tem de controle aparece na ficção. E isso é maravilhoso. Eu recomendo fortemente para Terapêutico. quem gosta de escrever, que faça isso como exercício mesmo de exorcizar esses medos e esses fantasmas. Ou ler, né? Leitura também é ótimo. Leitura também. Ó, leitura tem dicas também. boas de leitura aqui, para quem quiser. 4 livros. Agora, viver a dor não é também alimentar os monstros, né, doutor? Porque o meu medo, às vezes, é isso, assim, é o viver a dor e ficar aumentando o medo, ficar aumentando, no caso de uma doença, viver essa dor, eu estar alimentando o medo de morrer, alimentando o medo do tratamento, alimentando o medo de não dar certo. Não, não é isso. Não na é verdade, isso? Não, não é isso. Quando eu falo, quando você tem ansiedade e está em tratamento, uma das coisas que você aprende é que a ansiedade faz parte. E durante o processo de tratamento é você aprender a lidar com essa ansiedade, que ela não vai embora de uma hora para outra. Você não pode querer fugir bebendo, Botar você embaixo não do pode tapete, querer né? botando embaixo do tapete. Você tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que essa é a grande questão. Porque tem pessoas, a Gabi pode falar muito bem, que sabem lidar muito bem, né? A ansiedade, para ela, é banal, porque ela não sabe, ela não funciona, ela não sabe nem que é ansiedade. Ela funciona muito bem, ela sabe ser assertiva muito bem para isso. Mas essa é a diferença. Eu acho que o lidar com a dor, quando você não tem a ansiedade dessa forma, de uma forma patológica, você começa... Tem 2 caminhos, e aí varia de pessoa para pessoa. Tem a pessoa que vai para a negação, como a gente já discutiu anteriormente, né? E tem, que é o que a gente, no caso, na prática, no trabalho, faz muito, é mostrar o outro lado, é você tentar procurar coisas positivas, que você fala no seu livro também, que é quando você pensa, que bom que eu descobri, que bom que eu posso fazer a cirurgia, que bom que existe uma medicação. Então, é você tentar focar no ponto positivo. Eu, quando fiquei doente, eu soube lidar muito bem com a doença, dentro do possível, e uma das coisas que mais me vinha à cabeça, e é interessante que no livro tem o oposto, de um pai que fala exatamente o oposto do que eu pensava, que eu dizia assim, que bom que é comigo. Né? Meu filho, porque comigo, né? eu sei como é que eu vou tentar resolver. Se fosse com ele, era ele sofrendo e eu sofrendo por ele. Então, pelo menos assim, é comigo, está resolvido e vamos seguir. Então, eu acho que é muito esse olhar o que tem de positivo no meio de tudo, focar naquilo e embora. É meio aquele olhar meio resiliente, né? Exatamente, Meio resiliente. Sem de dúvida aceitar, aceitar que está passando por aquilo, aceitar os fatos. Acho que é isso, né? Na verdade, a grande questão é criar resiliência. Você Criar resiliência, eu acho que assim, na verdade, vocês são 2 batalhadoras e criaram resiliência. Não é à toa que estão aqui e falando abertamente que vocês tiveram câncer de mama, conseguiram superar sobre isso. Quantas pessoas conseguem falar sobre isso de forma aberta? Isso é ser resiliência. É ser resiliente. Isso é surpreendente, isso é admirável, né? Porque isso é ser forte, saber se colocar, saber se expor. Mas sabe o que eu penso, assim, com relação a ser resiliente? Que é, assim, eu escolhi, porque essa questão do medo, da vitimização, né? A gente se vê diante de um problema e se vitimizar, por que comigo, por que está acontecendo com meu filho, por que eu, por que o meu casamento, o que eu fiz para merecer isso. Essa armadilha, ela está aí para todo mundo. E eu, durante o meu tratamento, os diagnósticos, essa questão vinha muito. Assim, às vezes eu via, né, meus amigos trabalhando, eu falava, poxa, tinha que estar lá trabalhando também, estou aqui, ragando, fazendo quimioterapia, todo mundo, como é que, mas por quê? Eu começava a ir por esse viés. Várias vezes, não foi uma vez e acabou, várias vezes. E aí eu entrava me policiando, dizendo, não, para com isso, que bom que você sabe, que bom que tem a quimioterapia, que bom que eu estou aqui tomando, que tem esse remédio. Quer dizer,
Mas era uma luta diária, assim, para não ir por esse caminho. Eu acho que tem esse lado, assim, ver o positivo, e por outro lado a gente também tem o direito de sofrer em alguns momentos, né? Eu falo muito isso com essas famílias, com essas mães, às vezes, que estão num momento muito delicado. Eu digo, você tem o direito, sim, você deve estar cansada, é difícil, não é fácil, não é só também colocar de uma forma Como se fosse, muito moleza, utópica. né? Não, é E difícil mesmo. a dor não é legal, né, gente? Vamos Pra combinar. ninguém. A gente não está É. Isso aqui aí. fazendo a fantasia. Vamos fingir, vamos brincar. Apologia à dor, Né? né? Brincar de avestruz e fingir que a dor não é barra pesada, porque é barra pesada. Muito. A forma de lidar com a dor e com a perda pode ser mais racional, pode ser mais resiliente, mas ainda assim Mas é o dor. sofrimento vai existir. Ainda assim, então você não passa incólume a uma experiência dessas, não é? Eu vejo, tem muitas vezes, não, mas tudo bem, como se fosse uma coisa banal. Não é banal, não é banal. E desqualificar essa dor, isso também a gente vê muito, né, nas histórias. Você não tem direito de desqualificar a dor dos outros, que cada um sabe a intensidade da dor que sente. É única, né? O que a gente falou no comecinho, é de cada um. Chegaram perguntas aqui. Vamos ver. O prognóstico da doença mental em crianças é ruim. Como é lidar com isso? Isso era a verdade quando eu comecei psiquiatria da infância e adolescência. Não é mais verdade atualmente. Tá? Nos últimos 10 anos, isso mudou completamente. O diagnóstico feito em psiquiatria da infância e adolescência, bem feito, o prognóstico é até melhor do que em adulto. Quando você faz o tratamento correto e quando você faz o diagnóstico precoce correto com um profissional bem treinado, o prognóstico é muito melhor do que no adulto. Eu posso colocar que eu dou alta para pacientes com ansiedade e com depressão. Eu não vou ter alta, provavelmente, tão cedo na minha terapia, mas os meus pacientes têm alta. Então, assim, posso garantir para vocês, pessoalmente, que eu não vou ter alta, mas os meus pacientes têm alta da terapia e do tratamento medicamentoso. Tá? Importante dizer, quando a gente fala no diagnóstico precoce e no tratamento, nem sempre a gente está falando em medicação, né? Porque a gente, quando é médico, sempre dá a impressão de que a gente está falando sempre em remédio. Muitas vezes a gente está falando numa terapia, a gente está falando em outros atendimentos e que fazem a evolução dessa criança muito mais favorável ao longo da vida. Não, pelo contrário, quanto mais precoce, mais indicação é de terapia e uma abordagem de família. Uma das coisas que a gente estava conversando lá em cima é quanto a importância da família estar trabalhando em conjunto conosco. A família tem que estar presente. O pai, a mãe, a família tem que estar presente para tratar essa criança. Tem outra pergunta aqui. Antes tem uma mensagem aqui para a Andréia. Não é uma pergunta, mas um agradecimento pelos livros, principalmente o último, Velhos São os Outros, que muito me ajudou a lidar com a velhice dos meus pais. Que legal, que retorno, hein? Eu falava para a Suzana, para o Fábio e para a Gabriela ainda há pouco. Esse você guarda, Andréia. Vou guardar. Uma amiga minha ligou pouco tempo depois que eu lancei o livro. Ela falou assim, o que é que você andou escrevendo aí no seu livro? Eu falei, o que aconteceu? Minha mãe tem 95 anos, leu o seu livro e disse que agora eu não mando mais nela, ela só faz o que ela quer. Aí eu falei, bom, então eu acho que você precisa ler o livro para entender o que a sua mãe deve estar pensando para achar que ela é tão subjugada assim. E assim, escrever essas histórias da velhice, para mim, foi muito legal também, porque eu tenho uma mãe com 80 anos e um pai com 84, e foi uma maneira de enxergar essa mudança, porque a gente não enxerga a mudança da ação do tempo, senão quando é provocado a isso. Então, enxergar que o tempo age, enxergar que os pais envelhecem, enxergar que nós envelhecemos, e enxergar que há momentos em que é possível e desejável que nós façamos alguns planejamentos para poupar a dor dos outros quando possível,
foi um exercício bacana. Então, eu gostei muito de ter Teu livro conseguido deveria ser escrever leitura essas obrigatória. histórias. Obrigada. E você fala no livro, né, que você, quando foi transferida para essa vara, que é lidar com essas questões da velhice, você se viu lidando com questões que você mesma tem medo, né, que é o que a gente está falando aqui. E eu tive muito receio de escrever e publicar sobre a velhice, porque, normalmente, é isso. A gente não está muito disposto a enfrentar os assuntos que causam alguma dor, que causam algum incômodo. Então, é melhor encontrar algum manual para viver uma velhice feliz, ou como não envelhecer, ou como ficar jovem, porque todo mundo hoje é jovem, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre a velhice, você coloca lá nas imagens, no Google, vai aparecer o velho sarado, o velho pulando de asa delta, o velho com uma mulher novinha, Surfista. o velho surfista. Aí você fala, nossa, é proibido envelhecer, é proibido morrer, é proibido ficar triste, é proibido envelhecer. E eu não queria tratar dessa velhice fofa, sustentável e jovem, porque isso a gente já tem. Eu queria tratar da velhice que tem aparecido no meu Real, né? cotidiano, Real. tanto familiar quanto profissional. E a velhice com que eu tenho lidado não é uma velhice muito fácil, é uma velhice que vem acompanhada de doenças mentais, é uma velhice que vem acompanhada de doenças neurológicas, de dificuldade de mobilidade, de incapacidade. E podem ser histórias muito interessantes e que não nos paralise, porque eu acho que a pior dor é aquela que paralisa, que imobiliza. Ai, meu Deus, não quero ficar velho, porque isso vai acontecer comigo. Não, o tempo vai agir, a gente querendo ou não. Então, é melhor não brincar de avestruz. Eu penso que uma das formas melhores para enfrentar o medo e os fantasmas é iluminando esse caminho e enxergando o que está acontecendo. Pode não ser o ideal, pode não ser o que a gente planejou. E na segunda-feira teve um encontro lá no Globo para falar de longevidade. Tinha um médico, o Alexandre Kalash, que trabalha com geriatria há muito tempo. E aí ele perguntava para a plateia: quem se imagina aos 85 anos, comemorando os 85 anos com amigos, numa viagem? Aí metade do auditório levantou a mão. Quem se imagina com a família? Tarará? Todo mundo se imaginava em algum lugar cheio de autonomia. Aí, quando ele pergunta, quem se imagina num hospital com dificuldade de locomoção? Ninguém. E, assim, super distante da realidade, né? Porque com 85 anos, alguém vai ter algum tipo de limitação. E a resistência de enxergar o futuro faz, às vezes, com que a gente não usufrua das possibilidades que o tempo pode trazer. É a questão da aceitação, né? Aceitar um fato não quer dizer se conformar com ele. Aceita a velhice com o que ela vier e tenta fazer escrevo disso isso no meu a testamento. melhor coisa Mas possível. essa parte, então, né? quando chega no final, essa parte de morrer, eu sou contra. Assim, radicalmente contra. Acho um horror ter que morrer. Acho horrível a gente caminhar e ter que chegar no final, ficar doente, é um horror. Mas, assim, se acontecer, que eu tenha doçura para não impactar a vida das pessoas pior do que o que elas já vão ter que aguentar. Então, são alguns desejos, né, que eu queria compartilhar quando eu escrevi aquele testamento. Ela fez um testamento no final do livro. Eu vou xerocar e dar para minha filha. Aí tem outra pergunta aqui, ó, que daí é para todos. Como em um atendimento ou audiência ter afetividade e se envolver e não perder a objetividade necessária? O André Mendes que está perguntando isso. Quer dizer, como é que é atender com afetividade sem perder a objetividade necessária? Eu acho que vai muito... a gente está ali numa questão muito técnica, acho que deve ser mais ou menos por aí com a Andréia também. Então, a gente é afetivo, a gente tem empatia, né? Algumas vezes a gente sai, sim, do atendimento mexido com aquela história, né? Preocupado como é que poderia ter um desfecho diferente, o que poderia fazer de diferente, mas, ao mesmo tempo, é o nosso trabalho. E, como eu disse agora há pouco, eu acho que o que faz muita diferença é o que a gente gosta de fazer, né? Então, as coisas acabam fluindo.
Eu me envolvo em todos os atendimentos, não tem como não se envolver, né? Tanto é que eu sou casado com uma psiquiatra, a gente conversa sobre isso. Por isso que todo dia à noite a gente janta e toma uma taça de vinho para dar uma relaxada, porque senão a gente, né, se perde, se surta. Não, a gente não é alcoólatra, a gente toma vinho, a gente gosta, como eu falei, a gente gourmet, a gente gosta de comer e tomar uma tacinha de vinho para dar uma relaxada e conversar. Ela falou que vão E achar que tenta eles são conversar, alcoólatras, alcoólatra. tanto que ele fala que... Na hora, fala da tacinha de vinho. A gente vai tomar, depois vai tomar um chopp com o Bruno, que vai levar a gente para tomar um chopp lá no Jobi. Mas aqui, na verdade, é o seguinte, há envolvimento, com certeza há envolvimento, não tem como não haver envolvimento. A gente tem que saber separar esse envolvimento. Agora, uma coisa que eu aprendi na terapia também é que quando eu também tenho um problema, eu tenho que saber deixar o meu problema de fora e fechar a porta e atender o meu paciente, independente do meu problema que eu tinha. Eu lembro que eu estava com um problema sério pessoal, estava com meu pai internado muito grave, e eu tinha que tentar atender meus pacientes, independente do que estava acontecendo lá fora, porque eles não tinham nada a ver com isso. Então, também, de alguma forma, quando acontece alguma situação muito grave, eu também tenho que entrar em casa, porque meu filho, de 9 anos, nos solicita. Ele necessita da gente. Ela necessita de mim como marido, como homem, e eu necessito dela como mulher, como minha companheira. Então, se a gente não souber também romper esse contato só de pacientes, fica insuportável. Então, a gente também tem que dar esse corte. Agora, lá dentro tem que ser empático, é óbvio, e tem que ter esse envolvimento. Agora, como fazer isso? Eu posso falar que é a vida, é a experiência, é o dia a dia. Não tem uma mágica, não tem uma magia, não tem um livro de receitas. É o dia a dia, é a experiência, vivendo e aprendendo a viver. Agora, é óbvio que a gente se envolve, é óbvio que a gente lembra. Quando eu conto a história desse menino aqui, que é o primeiro menino que eu atendi, né, o primeiro capítulo do livro, eu conto a história dele, que tem 20 anos, eu me emociono quando eu conto a história dele. Então, o repórter estava me perguntando lá sobre ele, lá da CBN, e eu me emocionei, eu chorei quando eu estava falando sobre ele. Porque a gente se envolve, não tem como não se envolver. Então, isso faz parte. Acho que a gente que trabalha com o ser humano, a paixão não deve ser diferente, a gente se envolve. Agora, como isso vai lidar com a gente, aí é uma outra questão. Eu, assim, vez ou outra eu termino uma audiência chorando, porque é muito difícil você ouvir as histórias que te contam ali e precisar se controlar ou precisar ser racional. Mas, em todas as vezes, o que eu tento fazer é ser muito objetiva para que a pessoa entenda qual é o limite da minha atuação profissional. Porque há uma expectativa muito grande de quem vai à justiça, de que vai resolver a vida na justiça. E, em grande parte das vezes, isso não acontece. E isso, recentemente, uma história dessas eu conto. Tem uma pessoa, quando desaparece, e tem desaparecido muitas pessoas, infelizmente, a pessoa desaparece, a família fica sem informação nenhuma. Não tem o corpo para sepultar, não tem uma certidão de óbito, e fica na expectativa de que a pessoa vá aparecer. E uma senhora foi lá, porque há 10 anos o marido dela tinha desaparecido. Ele saiu para jogar dominó na praça, ele já estava idoso, e não voltou para casa. E a família procurou, botou cartaz na rua, procurou em hospital, procurou no Instituto Médico Legal, e ele não apareceu. E aí começa aquela romaria atrás de documentos ou atrás de pistas, oficia para hospital, oficia para todos os lugares, e 10 anos o processo estava sem solução. E, quando eu peguei aquele processo, eu achei aquilo uma loucura, marquei uma audiência, e a senhora foi na audiência. E ele desapareceu com 86 anos, quer dizer, já tinham passado 10 anos, ele provavelmente já estava morto. E ninguém tinha ideia de onde ele estava, ninguém tomou conhecimento. E ela me contava essa história, e contava como se ele estivesse vivo, e falando do tempo todo, ela esperando ele chegar. E disse para mim que ela foi casada há mais de 60 anos, e que todas as noites ela dormia com um pé colado no pé dele, e que ela sentia muita falta dele. E aí eu comecei a chorar na audiência, e eu não tinha o que fazer se não declarar a ausência. E, no final, eu fiz isso, eu declarei a ausência dele e disse para ela, falei, a senhora sabe que isso aqui é só um papel, que não vai mudar nada, que a senhora vai continuar sentindo falta dele. A única coisa que eu posso fazer aqui é assinar esse documento para a senhora poder receber a pensão dele
para aliviar essa parte patrimonial, mas eu não posso fazer mais nada. E aí ela disse para mim, a senhora não imagina a importância que esse papel tem para mim, porque hoje eu vou dormir, porque hoje eu tenho um papel que diz que ele desapareceu. Então, a gente subestima o valor simbólico da nossa atividade, como se aquilo não fosse nada. A mesma coisa, a ação de investigação de paternidade, quando você reconhece a paternidade, uma pessoa que não tem o nome do pai. O que vai mudar? Não vai aparecer um pai maravilhoso que vai jogar futebol com ele, não vai aparecer um pai assim. Mas você registra o nome do pai. Aquilo tem uma importância simbólica e assim, fazer com que as pessoas compreendam a importância disso é muito legal. Você lidar com a angústia de não resolver nada, de não mudar a realidade, mas saber que, se você é muito claro, é a mesma coisa. Eu fico imaginando um médico. Eu perdi uma tia com câncer de pâncreas, e quem já teve histórico de câncer de pâncreas na família sabe que, quando vem o diagnóstico de câncer de pâncreas, assim, se prepare, porque a morte é iminente. Se você tem um médico que diz para você isso, olha, o câncer de pâncreas é isso, você vai ter, a terminalidade é rápida, como é que você vai lidar com a tua vida nesse pouco tempo que resta? É muito mais objetivo, embora seja doloroso, do que aquele médico, gente boa, de, não, vamos fazer uma químio, vamos fazer uma cirurgia, e aí a pessoa é submetida a uma série de tratamentos que, no final, não vai resultar em nada. Então, lidar com a verdade, com a objetividade, é uma forma muito importante de enfrentar esse momento de dor, sabendo que, muitas vezes, não vai adiantar nada o trabalho, mas isso, eu acho que amplia essa alteridade, essa empatia e, de alguma forma, acaba ajudando, sabe? Você trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante. Assim, uma das coisas que eu trago muito no meu consultório é exatamente isso. Eu prefiro dar o diagnóstico de uma criança que ela tem retardo mental do que ficar dando nomes metafóricos, né? E fantasiando, porque, assim, seu filho tem retardo mental, seu filho não vai ter autonomia, e é aquilo que a gente conversou, né? Seu filho provavelmente vai ter que ser interditado daqui a pouco, e a senhora vai ter que ter uma cautela para ele, porque ele não vai ter condição de se manter. Porque, se eu começar a fantasiar aquilo, eu sei que não vai fazer bem. Criar a fantasia que vai fazer um trabalho, um tratamento XYZ, porque vai resolver, não vai. E a gente vê muita gente fazendo isso. Isso eu acho um crime não só com os pais, mas com a própria criança, às vezes adolescente, que cria fantasias, né? Eu já vi jovens, né, que chegaram a abrir quadros depressivos exatamente porque eles criaram fantasias que iam chegar em algum lugar e não chegaram porque eles não iam conseguir. Isso não depende deles, é uma questão anatômica. Ponto. Pode trazer até a culpa, né? Como é que eu não consigo? Sim. Como é que eu não... Péssimo. Tem outra pergunta aqui. Na escola, cada dia nos deparamos com crianças e adolescentes com depressão, ansiedade, pânico. Crianças que se evitam, se machucam. Eu acho, pelo que eu entendi, para a doutora Gabriela, como lidar com isso, né, no ambiente escolar? Hoje em dia, o que a gente tem visto muito com relação a essa questão, a gente chama de automutilação, o cutting, que é muito frequente, principalmente entre os adolescentes e os jovens. E aí, de novo, tem um estímulo muito grande das redes sociais, né, de grupos que se unem, que se juntam para discutir sobre isso. E eu acho que o papel da escola é fundamental, no sentido de acolher esses jovens, de fornecer informação para eles. Né, a gente eu escuto muitas vezes que, quando tem uma palestra numa escola, falando um professor, né, não precisa ser um profissional de saúde mental necessariamente, mas que conversa com aquela turma sobre se precisar de alguma ajuda, como fazer, se perceber um amigo que precisa de ajuda, buscar essa ajuda, isso faz a diferença. Né? Então, não só o contato, sem dúvida, com os responsáveis, o alerta aos responsáveis, mas, antes de acontecer, é a educação para essas crianças. E a gente está vivendo também, né, Gabriela, que a gente está falando da subjetividade, da experiência da doença e da dor, mas a gente está vivendo um momento de adoecimento social e de relativização de alguns valores que forjaram a nossa convivência humana.
E isso, você imagina, o que eu fico imaginando hoje, que é um adolescente ou um jovem exposto à quantidade de contra-informação, de pessimismo, é tão perverso o que tem acontecido, que isso deixa de ser uma doença subjetiva. Você antes tinha assim, um adolescente deprimido, hoje você tem uma turma deprimida e o motivo não é subjetivo, o motivo é social e político. Então, a gente viver num ambiente de adoecimento causado pelo coletivo é muito perverso com quem chega. E eu tenho pensado muito nisso, porque nós temos feito um discurso, reiteradamente, nós, professores, nós, profissionais, nós, formadores de opinião, temos feito um discurso muito propício para afirmar o pessimismo. Nada tem saída, não adianta fazer nada, é isso mesmo, é daqui para pior, como se fosse natural lidar com a impossibilidade de mudar o que está errado. Eu fico pensando se houve algum outro momento da humanidade em que essas mudanças eram possíveis. Possivelmente não. Mas o desejo e a esperança de mudar eram possíveis. E o que nós tínhamos, quando jovens, era o direito à esperança, era o direito à utopia. E o que nós temos feito com a juventude é afirmar a distopia como o único ambiente possível para a convivência. Então, eu tenho falado para muito público assim, de universitários e de pessoas que desejam mudar, que desejam viver num ambiente mais ético, mais justo, mais igual, menos perverso. E o que eu tenho buscado fazer é uma afirmação quase de sobrevivência da esperança. Porque, ainda que não seja possível mudar a realidade, a hora que se abrir mão de sonhar e de acreditar que é possível mudar, aí acabou o que nos constitui em humanidade, que é o desejo de utopia. Chegar no ideal sempre foi um caminho e um desejo. O ideal nunca foi realizado na face da Terra. Então, não é enxergar o copo mais cheio ou o copo mais vazio, não é ignorar a perversidade que nos constitui, não é ignorar a desigualdade que nos estrutura, o machismo que nos estrutura, não é o racismo, não é ignorar nada disso. É, sabendo disso tudo, se movimentar, imaginar que é fundamental afirmar a esperança. E eu acho que isso é um compromisso que nós, que já vivemos mais, devemos ter com essa geração que está chegando, porque não é razoável nem racional legar para esses meninos a desesperança. Eu acho que isso é uma questão de responsabilidade com a humanidade. Eu vi agora uma série chamada Years and Years, que é uma série absolutamente distópica, é uma série britânica, muito real, infelizmente, mas é esse ambiente que a gente vive. Como é que a gente faz para, nesse ambiente, afirmar de uma forma intransigente a nossa humanidade? Se não é possível os grandes movimentos ideológicos, que ao menos a gente consiga fazer isso pela afirmação do humor, pela afirmação da arte, pela afirmação da delicadeza, por essa política cotidiana mesmo de entender que o nosso tamanho é esse e que a nossa resistência virá pela nossa capacidade de afirmar a humanidade todos os dias. Eu tenho pregado isso assim de uma forma exaustiva, porque eu acho que é o nosso compromisso com essas gerações. Que é o sabe? tema aqui, entre a dor e a esperança, né? Tem o problema, mas só não queria dá dar uma para reforçada, entregar assim, aos que eu acho poucos. que é muito importante que os pais estejam presentes, porque isso acontece muitas das vezes porque os pais não estão presentes. Eu acho que a gente delegou muito a educação para outros. Então, pai e mãe tem que estar mais presentes, tem que estar fortificado. Tem um curso que eu e a Pachá damos, quer dizer, eu dei, a Pachá vai dar agora, junto ao Ministério Público, e que eu falei uma pesquisa, o pessoal foi muito interessado, falando que uma refeição por dia pode chegar a diminuir a 80% o uso de drogas na adolescência ou na juventude. E eles ficaram impressionados com isso. E isso é verdade.
Então, assim, a proximidade do pai estar presente, ou da mãe, né, junto ao filho e ver o que está acontecendo, pode evitar muita coisa. E o cutting é uma dessas coisas. Você está vendo teu filho, você vai ver seu filho, né, com uma camiseta, com uma camisa cortada, né, ele cortado, ele se machucando, ele machucado. Você pode perguntar o que está acontecendo, você deve perguntar o que está acontecendo. Então, as famílias têm que estar mais presentes, as famílias têm que estar mais participativas na vida do seu filho. Isso está faltando, né? A gente vê pais saindo com o filho e cada um no seu, né, WhatsApp, cada um conversando pelo WhatsApp. Se olham, né? E não se olham, e não tem empatia. Isso está faltando muito, né? Então, a gente tem que ter mais convivência, tem que ter mais olho no olho, isso é essencial. Tem outra pergunta aqui que é para vocês. Como desconstruir as projeções que fazemos sobre os filhos versus o caminho que eles escolhem? Nosso filho, ele foi criado para o mundo, cara. Ele foi criado para o mundo. Ele foi criado para o mundo. Assim, na verdade, nosso filho, ele não é mais parte nossa quando é cortado o cordão umbilical, só isso. Mas é difícil, né? É difícil, é assim, vocês três são mães, eu sou pai, talvez seja mais fácil eu falar isso. Mas o meu sonho, na verdade, é que meu filho jamais faça medicina. E ele tem tudo para fazer medicina, afinal de contas, ele é filho de um médico, neto de um médico, filho de um casal de médicos, neto de um médico. Se ele fizesse medicina, eu queria que muito que ele fizesse direito, fosse ser juiz, como a avó dele, né, minha mãe, fosse ser juiz, fosse ser procurador, fosse ser, né, esse é o meu sonho, que ele fizesse direito, que é um sonho que eu queria ter feito, talvez, num frustrado, ou fosse chefe de cozinha, que é o meu sonho. Viu, eu não sou alcoólatra, eu sou chefe de cozinha. Dono de vinícola. Dono de vinícola, talvez. Mas, assim, cara, mas ele vai fazer o que ele quiser ser. Ele vai ser o que ele quiser ser. O que eu posso fazer é dar ensinamento para ele. O que eu posso e o que eu vou fazer é ser o melhor exemplo para ele. Existe um grande pesquisador que trabalha com desenvolvimento mais atual, chamado Bandura, que ele fala que o exemplo é o que fica. Então, o que eu posso fazer para o meu filho é dar exemplo. Mostrar que eu sou um cara correto, que eu sou um cara digno, sou um cara respeitoso, que eu sou um cara que eu não vivo em função de dinheiro, dinheiro para mim não é tudo, que eu vivo em função do bem-estar da nossa família, que eu respeito o outro. E isso que eu posso fazer para ele, é isso que eu vou dar para ele, é isso que meu pai deu para mim. Se eu puder passar para ele esses ensinamentos, para mim estou satisfeito. O que ele vai ser é a escolha dele, porque ele tem a vida própria dele. Eu não tenho como controlar isso, eu nem posso, porque se eu fizer isso, eu vou causar mal a ele, porque ele vai fazer algo que não é satisfatório para ele, sim para mim. E aí lá na frente ele vai ficar insatisfeito. Meus pais não queriam que eu fizesse medicina. Meus pais achavam que talvez, e hoje eles têm maior admiração por mim. E você não se imagina fazendo outra coisa, né? Eu gosto mais de dar aula do que ser médico, sabia? Mas Aula na medicina. Na medicina. Hoje me satisfaço mais do que sendo médico. Assim. Eu sou apaixonado por dar aula. Aula da medicina, mas eu não seria bom professor da medicina se não fosse a prática, na prática, né? médica, não tenha dúvida sobre isso. Tem outra para vocês aqui, ó. Você citou que o atendimento deve ser específico, que você tem que estar por dentro dos temas, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Como você faz para se manter atualizado? Bom, com o filho ficou mais fácil, eu que atendo criança pequena, me facilitou muito. Mas o que a gente faz de verdade, né, além de pesquisas, coisas simples, é ouvir esses adolescentes, falando dos adolescentes em especial, é ouvi-los ao longo das consultas e interagir com eles. Então, por exemplo, agora tem uma moda, já tem um tempo, do K-pop. A primeira vez que eu ouvi, eu não tinha ideia do que era, e aí eu fui perguntar, falei, não sei o que é, me explica. E aí a paciente me explicou, uma segunda veio, me explicou mais um pouco, eu pesquisei, claro. Hoje em dia eu estou estou sabendo tudo. Já pergunto se é fã. Mas é isso, é muito a forma que a gente tem, a gente estuda a medicina, o resto a gente vai aprendendo ali nas consultas no dia a dia. Mas é interessante porque, por exemplo, a Gabriela tem uma bolsa de brinquedos para ela poder ter criança. E aí é muito legal, porque lá na Santa Casa, as crianças ficam doidas com os brinquedinhos dela.
Exatamente, é como você vai aprendendo, lidando, e você vai jogando e vai trabalhando em cima disso. Mas como você aprende é vendo o que ele quer, observando, e aí você vai ler, você vai ver. A gente às vezes parece um idiota, porque assim, minha empregada está em casa, eu estou vendo desenho animado, mas aquele desenho eu gosto, mas aquele desenho também é quase como uma profissão para mim, é que ele vai me usar para eu poder É a questão do conversar, envolvimento, né? Que a gente Sim, falou, eu né? preciso, exatamente isso. Que é importante. Para a doutora Andréia aqui. Está acabando o tempo, tem que ser rapidinho. Como a senhora consegue ouvir e julgar repetidas vezes histórias de sofrimento semelhantes e ainda se importar com cada uma, ao invés de tratá-las como estatística? Daí vem outra junto. Seu trabalho é inspirador, e daí está perguntando se é da sua natureza ou se é necessário se policiar para evitar falta de empatia. Eu não sei, eu não consigo nem imaginar que outra profissional eu seria se não fosse essa experiência, porque a gente é uma coisa só, né? Eu sempre desconfio daquela pessoa que fala que é um excelente pai de família e é um torturador quando trabalha. Então, assim, isso não existe. Nós somos uma coisa só em todos os lugares onde a gente atua ou trabalha. E o que a gente acaba transparecendo em todos esses lugares. Então, eu penso que grande parte do que eu tenho de experiência veio da minha família e da minha origem. Grande parte veio dessa experiência de poder ter transitado pelo cinema, pelo teatro, que isso me fez ter um olhar mais afinado para esses conflitos e para esses dramas que são tão próximos da gente, e eu não consigo nem pensar na hipótese de transformar em estatística esses conflitos que chegam a mim, e talvez por isso eu tenha escolhido, nesses 25 anos, trabalhar com o direito das famílias e com o direito dos idosos, dos adolescentes. Pode ser que, se eu fosse juiz em uma outra vara, direito tributário, direito do consumidor, eu tivesse um olhar outro para essas questões. Mas a minha escolha foi trabalhar sempre nesse ambiente, que é onde eu acho que eu posso ser útil e onde eu tenho um enorme prazer. Então, o que eu tenho buscado fazer hoje é também lecionar para os juízes que entram na magistratura, porque nós vivemos uma época de muito pragmatismo. É possível hoje que um médico saia da faculdade sem ter lido um livro de ficção, de literatura, um clássico. É possível que um bacharel em Direito passe 5 anos na faculdade, passe num concurso público para ser delegado, juiz ou promotor, e vá ser juiz criminal sem nunca ter tido a experiência de ler Dostoiévski, que é quem melhor traduz a questão do encarceramento, assim, apesar de todo o estudo técnico que tem. E a minha leitura, quer dizer, de muito Nelson Rodrigues, de muito Roland Barthes, de muito literatura, Clarice Lispector, assim, é o que eu trouxe de bagagem na estrada, que eu tento levar para os colegas que chegam e que são muito jovens. E hoje, na Escola da Magistratura, nós temos um fórum, que é um fórum de direito, cinema, arte, e já foi um fórum de direito e psicanálise, agora é cinema, literatura e arte, e é um ambiente onde é possível colocar esses saberes todos para dialogar, porque isso nos faz seres mais integrais. Então, a gente busca alternativas melhores para lidar com esses conflitos e com essa pluralidade que é a vida, né? De novo, o envolvimento, né? Está presente o tempo inteiro. Tem o último aqui, que é para mim. Lê, então, para mim. Suzana, você foi a minha... Peraí, liga. Você. Eu não enxergo, desculpa, gente. Isso aqui não é bifocal, perdão. Suzana, você foi a minha inspiração. Também enfrentei um diagnóstico de câncer e a sua história, o seu exemplo, me ajudou a superar. Obrigada, Júlia. Ai, obrigada, Júlia. Um beijo, brigadão. Obrigada, Julinha. Obrigada para todo mundo que veio, que ficou aqui com a gente. Obrigada, Gabriela, doutor Fábio, Andréia. Querem se despedir?
Então, tchau. Agradecer, assim, com grande alegria Foi a muito possibilidade de bom. passar essa tarde aqui com vocês. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto É, foi eu ia para falar, mim. eu viu? adorei, espero que vocês tenham gostado também. Foi ótimo. Obrigado, Conteúdo gente. muito Super obrigado. Obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado, Suzana. Obrigado, Obrigada, obrigado, Gabi. Bienal. Obrigado a todos aí. Ó, e os livros estão à venda aqui na travessa, aqui do lado. Quem quiser, tá ali. Tá bom, gente? Vão com Deus. Obrigada. Bom passeio.